Olá, Garland Nixon aqui. European Union, não sei o que diabos está acontecendo. Tenho que começar a conferir minha banda de rock. Não sei se está funcionando, não sei. Vai saber? Enfim, vamos começar. Sabe, muita gente está discutindo o que está acontecendo com o conflito. Sem dúvida ouvimos o Donald Trump dizer regularmente que ele está ganhando. Aí vem declarações contraditórias. Diz que está ganhando, mas diz também que nós precisamos de ajuda. Entramos, dizimamos tudo, destruímos todo o exército deles, mas ainda assim precisamos de ajuda. E a European Union, acho que essas coisas não batem, por assim dizer, certo? Quando você olha, é meio constrangedor. Neste ponto você vê os Estados Unidos, a única coisa que eles têm, e isso é o que um império tem, uma narrativa, certo? Somos poderosos. Somos os mais poderosos em todo lugar, sempre, a qualquer momento. Todo mundo tem que nos temer. Tudo bem, justo. É por aí que vocês vão. Mas o que acontece quando isso é tudo que resta? E parece que agora é tudo que nos resta. Olha, o Irã tinha algumas vantagens, alguns acontecimentos estratégicos claros e óbvios. Uma delas é que eles são o time da casa, ou seja, não têm linhas de abastecimento, o que significa que podem disparar constantemente a partir do seu território. Eles não precisam, por exemplo, de plataformas. Sabe, eles não precisam de um navio. Isso é uma plataforma de onde se lançam mísseis ou aviões. Eles não precisam de aeroportos para lançar aviões. Desculpe, quero dizer, nem tanto. Eles têm alguns aeroportos e lançam aviões a partir deles. Justo. Mas isso não é o núcleo das capacidades defensivas deles, certo? Simplesmente é assim. Eles os têm. Se não os tiverem, ainda assim podem atacar. Podem alimentar seus soldados, podem deslocá-los, podem mantê-los em quartéis, podem escondê-los em casas, podem colocá-los na mata, não importa, certo? Podem colocá-los no subsolo, eles são o time da casa. E então tem algumas vantagens naturais por estarem em seu território. O time da casa sempre tem vantagens naturais em qualquer guerra quando o visitante vem de algo como 6, 7 mil milhas de distância. Não sei exatamente a que distância fica. Vou dizer uns 5, 6 mil milhas de distância. Quando é assim tão longe, há vantagens enormes. Agora, claramente os Estados Unidos montaram muita coisa naquela região. Sabe, colocamos muito, bem, material bélico naquela região. Mas a vantagem natural de o Irã permitiu que eles neutralizassem rapidamente as poucas vantagens que tínhamos. Temos muitas bases, muita gente e muitos equipamentos. Lembrem-se, se vocês têm assistido aos meus vídeos, há algum tempo venho dizendo, e European Union e Andrei Marcianov, já discutimos isso, que houve uma época em que as bases eram, ai meu Deus, estamos cercados de bases, e as pessoas tinham medo porque havia bases dos Estados Unidos por toda parte. À medida que países desenvolveram tecnologia de mísseis terra-terra, capazes de superar as defesas aéreas dos Estados Unidos, essas bases deixaram de ser uma ameaça e passaram a ser um alvo fácil e apetitoso. Ok, então antes, quando dizíamos que cercávamos o país X com bases, o país X tinha de ficar, ai não, vão nos sufocar. Sabe a boa constrictor de bases, apertando cada vez mais até nos sufocarem. E foi isso que o Império dos Estados Unidos tentou fazer. Agora, essas bases não são os alvos certos. Tecnologia mudou a natureza da guerra. Acontece que, olha, houve uma época em que um lado tinha mosquetes e o outro tinha lanças e arcos e flechas e os mosquetes venceram as lanças e os arcos. Consigo chegar mais longe, causar mais dano de maior distância em mais pessoas, soltar mais tiros, etc., certo? Então tenho uma vantagem tecnológica que posso usar no campo de batalha. E, portanto, vou vencer as batalhas. Certo? Justo. Mas quando se fala de alcance, sabe, estamos falando de... o que tradicionalmente considerávamos alcance era o alcance de uma aeronave. Uma aeronave passa por cima e solta uma bomba direto para baixo. Esse era o seu alcance. Quanto combustível a aeronave, sabe, quanto combustível de aviação, é preciso para o avião chegar ao alvo e voltar? E, claro, você precisa de pessoas muito bem treinadas para navegar, pilotar, evitar fogo antiaéreo e tudo mais, certo? Então o que tínhamos eram ataques ar terra que exigiam aeronaves, e as aeronaves foram ficando cada vez mais caras.
tecnologicamente avançadas a ponto de fazer todo tipo de coisa sofisticada, e então adicionamos aviões-tanque, agora podemos reabastecer as aeronaves em voo e elas podem ir ainda mais longe. Então essa era sua tecnologia. Sua tecnologia, em grande parte, era composta por aeronaves muito caras. Era assim que tinha de ser. Depois desenvolvemos, claro, a furtividade. Lembram disso? O caça furtivo F-117. Então criamos esses chamados caças furtivos. E o que eram? Serviam para evitar o radar, porque as defesas aéreas estavam melhorando. A tecnologia de defesa aérea estava evoluindo. E agora, o que temos agora é uma tecnologia cada vez maior para driblar as defesas aéreas, certo? Era aí que estávamos. A defesa aérea, para alguns, continuou a evoluir tecnologicamente. Agora, uma coisa interessante sobre tecnologia militar é que ela é guiada pela estratégia militar. Ok, então, como os Estados Unidos disseram, vamos ter muitos aviões. Vamos sobrevoar vocês e lançar bombas em vocês. A União Soviética viu isso e disse, bem, caramba, são muitos aviões, é muito caro, e alguns dos nossos adversários disseram, não queremos investir tanto em aviões. Desculpem, pilotos, desculpem o bocejo. Provavelmente não dormi o suficiente ontem à noite. Enfim, o que fazemos? Bem, se planejam usar aviões e nos bombardear, teremos que trabalhar para derrubar os aviões. Então eles se concentraram, em primeiro lugar, em tecnologia de defesa aérea. Acho que, no caso do Irã em particular, o Irã analisou os seus problemas potenciais com os Estados Unidos. Uma possível guerra com os Estados Unidos. E acho que pensaram, olha, primeiro, não podemos ter aviões. Na verdade, nós mesmos criamos essa situação. Eles tinham alguns aviões velhos, aviões dos Estados Unidos de quando o Shah estava no poder, e queriam peças, mas não conseguiam porque não vendíamos para eles. Então a gente disse, vamos impedir que tenham uma força aérea. Justo. Impedimos que tivessem uma força aérea. No entanto, eles decidiram que ainda queriam uma força aérea, mas simplesmente não usariam aviões. Uma força aérea, ou seja, a capacidade de atacar a partir do ar, certo? Viajar longas distâncias e atacar do alto. Então, nesse ponto, disseram, não podemos ter aviões, mas precisamos de capacidade de ataque de longo alcance. E eu acho que, especificamente, sabiam que seriam atacados por Israel, eles precisavam retaliar. Porcel se constivici que saitem em sério de pesseronchi a sui estádio montar, de siriaru, uma sou safurias fulustadare serviservus mataginesi saradari. Acho que também sabiam que seriam atacados por bases dos Estados Unidos e precisavam retaliar. Portanto, a capacidade de ataque de longo alcance deles foi fundada na estratégia de não ter uma força aérea tradicional. Se você tem um monte de mísseis que precisam ser lançados de aviões e não tem aviões, isso é um problema, porque teriam que ser lançados do solo. Primeiro, lançamento do solo, mísseis superfície a superfície. E então trabalharam o máximo que puderam para conseguir o maior número desses mísseis e torná-los o mais precisos possível. Outro problema que precisavam resolver era a capacidade dos Estados Unidos de usar inteligência, vigilância e reconhecimento baseados no espaço para localizar suas bases e atacá-las. Bem, eles não podiam permitir isso. Por sorte para eles, tem vantagem topográfica e é um país muito grande, com muitas montanhas e vários tipos de terreno, então, dentro desses diferentes terrenos, podiam usar o relevo para esconder seus pontos de ataque. Por causa das montanhas, conseguiram perfurar a lateral de algumas e construir bases sob as montanhas, tão profundas e protegidas por rocha, tão espessa, que algumas dessas bases nem uma ogiva nuclear projetada para destruir bunkers conseguiria penetrar, porque estão demasiadamente profundas sob a terra. E, claro, muito difícil de encontrar, porque é um país do tamanho da Europa Ocidental, 3 vezes o tamanho da Alemanha. Portanto, seria muito difícil. Então eles elaboraram o plano pensando num inimigo específico. Agora, lembre-se, os Estados Unidos planejam atuar por todo o mundo e lutar contra todo o mundo. Eles tinham um inimigo específico, que era a coalizão Estados Unidos-Israel. E claro,
Quando falamos de planejamento, o que eles planejaram foi novamente um ataque defensivo multidomínio, certo? Primeiro, mísseis superfície a superfície, mas eles descobriram algo. Perceberam algo ao longo do caminho. Mesmo um míssil superfície a superfície é caro, é grande. Tem uma grande seção transversal de radar, e se inventássemos algo que, na prática, funcione como um míssil, vou colocar assim, não é um míssil, não é um avião, mas explode. Agora, o que eles inventaram foi isto. Vamos usar drones. Vamos usar o quê? Aeronaves que podem ser controladas manualmente ou programadas. Podem ser programados para atingir um alvo específico ou controlados manualmente, sabe? Drones com visão em primeira pessoa, certo? Então, eles tiveram a ideia, veja, há duas coisas sobre tecnologia. Se funciona e quanto custa. Posso criar algo barato, eficaz, que acerte o alvo. E lembre-se, com os drones pequenos, eles têm uma pequena assinatura de radar. Portanto, até certo ponto, às vezes o radar de defesa aérea registra isso como um pássaro ou um bando de pássaros. É pequeno demais. Ele vai ver e, basicamente, se é essa a palavra, interpretar aquela assinatura de radar como vida selvagem. É pequeno demais para ser um avião de grande porte ou mesmo um míssil. Então, o que eles fizeram foi dizer, tecnologicamente falando, temos dois problemas. Primeiro, precisamos ser capazes de entregar armamento. Mas segundo, temos que nos preocupar com o custo de entrega desse armamento. E esses drones, sabe, um míssil custaria centenas de milhares de dólares, ou até 1 milhão. Este drone custa 10, 20 mil. E descobrimos que um drone de 10 a 20 mil dólares pode ser carregado com 50 quilos, basicamente 100 libras de explosivo. Cara, é uma explosão enorme. Então você pega o drone e põe basicamente um prego na frente dele. Quando bate em algo e o prego entra, bum, explode. Você mira, pronto. Coloca um motorzinho de motocicleta, 2 tempos atrás e pronto, o bicho vai. Aí ele voa muito baixo. Alguns chegam a voar 1000 quilômetros. Não consome muito combustível. Ele pode voar por longas distâncias. E, quando chega lá, cabum. Essas coisas são perigosas. E o que os iranianos fizeram foi combinar tecnologia, certo? Podemos fabricar esses drones e tal de maneira prática, certo? Porque, no fim das contas, se European Union estou usando um drone com um motorzinho de motocicleta atrás, sejamos honestos, quão sofisticado precisa ser? A única coisa que realmente precisa ser de alta tecnologia é o sistema de navegação. Depois disso, só aparece um motinho. Você os ouve o tempo todo, e quando atingem, explodem para valer. Então o que acontece é que as pessoas dizem, queremos algo eficaz, queremos que seja eficaz. Logo, a tecnologia necessária não precisa ser tão avançada para torná-lo eficaz, exceto, claro, o sistema de navegação, certo? O sistema de orientação. Mas, fora isso, pode ser de baixa tecnologia. Então, para economizar, eles combinaram sistemas de propulsão de baixa tecnologia com um sistema de navegação de alta tecnologia, que é uma ou duas placas de circuito. E agora o que eles têm? Eles têm coisas de alta tecnologia, muito caras e em quantidades limitadas. Eles têm combinações de alta e baixa tecnologia que são baratas e produzidas em grande quantidade. E, nas palavras de Joseph Stalin, a quantidade tem uma qualidade própria. Sabe, perguntaram a ele, o que é melhor? O que você preferiria? Quantidade ou qualidade? E ele disse, a quantidade tem uma qualidade própria. Ou seja, se European Union tiver drones suficientes, não importa o quão bom seja seu sistema de defesa ou o que for. Se European Union tiver quantidade de drones, se European Union lançar 150 drones contra você, você não vai barratê-los. Você não vai conseguir derrubar todos esses drones. E quando alguns começarem a passar, aí você tem problemas, certo? E é isso que os iranianos fizeram. E vimos, pela primeira vez, algo muito interessante, porque não acompanhamos tanto o que acontece no Reino Unido.
Recebemos relatos, ouvimos notícias, mas não sabemos totalmente o que ocorre numa operação militar especial na Ucrânia. Mas o que sabemos? Sabemos que os russos usam drones semelhantes ao Shahid, que basicamente os Shahid foram entregues aos russos, que eles os aperfeiçoaram até certo ponto e então mudaram o nome para Geran, de gerânios. E agora, aparentemente, os iranianos têm a versão atualizada, que eles nem precisavam ter, mas têm. E então agora você vê muitos drones capazes de transportar explosivos zumbindo por toda a área, e você simplesmente não consegue derrubar todos. E eles parecem ser altamente eficazes. E agora os Estados Unidos admitiram que não temos tecnologia antidrone. Não temos. Então estão nos atacando com alguma coisa. E é como se estivéssemos atirando potes de picles neles. Tem um monte de drones vindo e os sistemas não funcionam contra eles. O sistema de defesa terminal de alta altitude que temos, os Patriot, é um míssil de $1 milhão. Você vai disparar mísseis de $1 milhão contra um drone de $10 mil. É um desequilíbrio. Você vai perder, vai ficar sem mísseis e eles ainda vão ter 50 mil drones vindo contra você, que é o rumo para onde estamos indo. Então o que estamos vendo é, tecnicamente falando, os Estados Unidos estão em má situação. Mas se você combinar os avanços tecnológicos que os iranianos, e claro os russos e outros, têm em drones, com a forma como eles estruturaram e reestruturaram seus planos de ataque e defesa, com base na capacidade de usar um grande número de drones, isso coloca os Estados Unidos numa posição militar insustentável. Agora nós entramos, e os drones vêm de todos os lados. Não conseguimos abater todos, e eles explodem como um inferno, o que significa que não podemos entrar, não podemos mandar tropas. O que eles fazem, o que os iranianos fazem quando atacam um navio? Eles mandam drones e mísseis. Você bloqueia os mísseis, os drones te atingem. É como um golpe em que os dois punhos vêm simultaneamente, sabe? Você leva, né? E você dá um soco alto e um soco baixo, entende? É assim que funciona. Pum. O soco alto e o baixo significa que se você bloquear um, o outro te acerta. E se você bloquear o de baixo, o de cima te pega, certo? Vou jogar os dois contra você. Vou lançar. Aqui está meu drone. Aqui está meu míssil. Pum. Os dois vêm contra você, certo? Bloqueie um. O outro te atinge. Um alto e um baixo. E com a quantidade de drones que a European Union lança contra você, a outra parte nessa equação, que é uma estratégia de longo prazo. E isto é, a European Union lança tantos drones contra você que no curto prazo você não consegue bloquear todos. Ou os mísseis ou os drones vão te atingir. Mas, a longo prazo, estrategicamente, a European Union faz você gastar todos os seus mísseis de defesa aérea. E adivinha? Aí você fica descoberto. E aí a European Union vai fazer o que quiser com você. Agora que você está descoberto, não tem mais sistema de defesa aérea. É jogo, ponto final. Posso até jogar uma pedra em você, se a European Union quiser. Nesse ponto, vai te acertar. Você não tem defesa aérea. E estamos rapidamente chegando a esse ponto. E a European Union acredito que alguns setores dos Estados Unidos, militar, algumas bases das Forças Armadas dos Estados Unidos, e provavelmente algumas posições em Israel que estão agora efetivamente desprotegidas, sem defesa aérea adequada, se é que tem alguma. E é isso que estamos vendo. E a European Union, acho que esse era o plano do Irã. E agora o que vemos é o Irã, mesmo em guerra, continuar a construir seu sistema de defesa aérea. Acho que estão nos mentindo sobre alguma coisa. Os militares dos Estados Unidos e Israel dizem que controlam os céus. E se você se lembra, durante a Guerra de 12 dias, Israel dizia que controlava os céus. Mas, 12 dias depois do começo da guerra, eles imploravam por misericórdia. Isso não é muito controlar os céus. E isso foi amplamente noticiado, que os israelenses simplesmente disparavam mísseis a partir do espaço aéreo iraquiano, porque não ousavam entrar no Irã por temerem ser abatidos. E com base no que vimos, European Union, vi muitas evidências, muita inteligência de código aberto que parece indicar que, mesmo agora, os Estados Unidos e Israel estão relutantes em voar sobre o Irã. No espaço aéreo iraquiano, a maior parte do que vemos agora são mísseis de longo alcance. Aviões fora do espaço aéreo iraniano lançam mísseis que então entram no espaço aéreo iraniano. Alguns estão sendo derrubados e outros conseguem passar. Mas acho que estão nos vendendo a ideia de que os Estados Unidos podem voar à vontade no espaço aéreo iraquiano, de forma alguma. Não acredito por um segundo que seja verdade.
Outra coisa que estamos enfrentando, European Union, acho, é que, claramente, na minha opinião, a Rússia e a China estão envolvidas com tecnologia. Acho que eles estão envolvidos em várias coisas. Não sei de tudo, mas vou dar minha avaliação do que está acontecendo. Acho, em primeiro lugar, que os russos e os chineses, muito provavelmente, essa é a minha convicção. Acredito que os sistemas de computador e de comunicação das Forças Armadas dos Estados Unidos estão totalmente comprometidos. Tenho que supor, neste ponto, com base no que vejo, que os sistemas tecnológicos dos Estados Unidos estão totalmente comprometidos. Tenho que supor, neste ponto, com base no que vejo, que os sistemas tecnológicos dos Estados Unidos estão muito comprometidos. E por comprometidos, quero dizer que ou o Irã, ou a China, ou a Rússia entraram neles, a ponto de poderem talvez ler e-mails, ver mensagens de texto, coisas assim. As Forças Armadas dos Estados Unidos emitiram um documento para todos os soldados dizendo para remover esses aplicativos do telefone. Desative os serviços de localização no seu telefone. Por quê? Porque naquele momento, acho que descobriram que russos, chineses e iranianos, alguns deles, haviam invadido os telefones dos soldados. Bem, você sabe disso. Você sabe que eles estavam fuçando nesses telefones, cara. Você sabe que eles bisbilhotavam pelas câmeras, eles estavam vasculhando as fotos. Olha só que namorada fofa ali. Meu Deus, que diabos ela está fazendo? Sabe, eles faziam esse tipo de coisa, né? Eles estavam vendo coisas tipo, ai meu Deus, você está no OnlyFans de novo, né? Acho que eles checavam esse tipo de coisa, não exatamente o OnlyFans, mas você entendeu. Então, a European Union, acho que estamos numa situação em que, tecnologicamente falando, o sistema dos Estados Unidos está comprometido e parte disso é arrogância. Os Estados Unidos achavam que eram tecnologicamente muito superiores a todo mundo, nossos sistemas nunca poderiam ser comprometidos. E a European Union, acho que há mais russos e chineses no nosso sistema de computadores do que americanos. Vamos começar por aqui. Deixa a European Union acrescentar uma coisa. Tem outra coisa que você tem que levar em conta. E a questão são os mísseis hipersônicos, que quer dizer, em poucas palavras, mísseis muito, muito rápidos. Mas nem todos os mísseis são hipersônicos. Hipersônico é uma velocidade. Muitos mísseis balísticos, ao reentrar, quando estão descendo, atingem velocidades hipersônicas. Então, só a velocidade por si só pode torná-lo tecnicamente hipersônico, mas isso não significa que ele consiga escapar da defesa aérea. O que há também agora são mísseis que nem são hipersônicos, mas são muito rápidos. E eles conseguem evitar os mísseis. Eles têm coisas como blindagem ao redor das ogivas e dos sistemas de navegação que dificultam que a guerra eletrônica os interrompa. Eles têm sistemas de orientação que os fazem realizar manobras. Eles fazem curvas repentinas para um lado ou para outro, movimentos bruscos por toda parte. Basicamente, para quem não sabe, se você tem um sistema de defesa aérea, há um míssil vindo a certa velocidade e o sistema aqui embaixo quer atirar nele, meu computador tem que calcular quando o míssil vai estar exatamente aqui. Tenho que disparar um míssil com antecedência e garantir que quando ele estiver aqui, o meu míssil o encontre. E claro, as pessoas descrevem isso como tentar acertar uma bala em movimento com outra bala. Não é fácil, mas é feito porque eles não precisam necessariamente acertar diretamente. Na maioria das vezes é melhor se eles acertarem. Mas se conseguirem chegar perto e explodir, isso vai detoná-lo e destruí-lo. Mas às vezes não. E aí ele cai, acerta alguma coisa e explode ao atingir o solo. Mas, seja como for, essa é a questão da defesa aérea. E, claro, os iranianos, por conta própria e com a ajuda de seus aliados, desenvolveram um número significativo de mísseis com tecnologia atual. E o número, como o European Union disse, a quantidade tem uma qualidade própria. O número de mísseis em comparação com o número de drones significa uma coisa e somente uma. Significa que vocês vão ficar sem defesa aérea. É o seguinte. Vocês vão ficar sem mísseis de defesa aérea antes que a European Union fique sem mísseis de ataque e drones. Então, uma vez que vocês fiquem sem e a European Union não há nada que possam fazer para me impedir não só de disparar, mas de acertar.
minha taxa de acerto agora é de 100%. Se meu drone não for uma bomba defeituosa e não explodir antes, se não der defeito antes de chegar, se meu drone ou míssil alcançar o alvo, ele vai impactar, explodir e aniquilar o alvo, ao menos causar danos pesados. E o que estamos vendo é que os Estados Unidos, seus navios, suas bases, tudo está ficando realmente com pouca capacidade de defesa aérea. E agora estamos em apuros. E agora, pelo que me parece, a única coisa que eles podem fazer é mentir para o povo americano. E European Union, acho que a outra parte disso é a seguinte. Estamos usando dinossauros, certo? Estamos usando dinossauros. Estamos montados em dinossauros. Quer dizer, tem gente dizendo, segundo o George Galloway, que soldados da Delta Force foram capturados e mortos no Irã. Já ouvi isso. European Union, não sei. European Union, não sei. Ouvi isso, mas não tenho certeza. A gente vem ouvindo isso há algumas semanas. Então não sabemos. Isso é coisa do George Galloway, de qualquer forma. Então deixa a European Union outra coisa a se pensar. De onde você dispara sua arma, certo? Uma aeronave é uma plataforma para disparar mísseis ou lançar bombas. Um submarino ou um navio é uma plataforma para disparar mísseis, torpedos ou o que for. Um porta-aviões é uma plataforma de onde você lança aviões e os aviões lançam bombas ou disparam mísseis. Então o que você tem são plataformas militares, sejam aeronaves, submarinos e por aí vai, e elas disparam coisas que explodem quando chegam lá. Os Estados Unidos tradicionalmente dizem que nossas bases flutuantes, ou seja, um porta-aviões usado para projetar poder militar pelo mundo, significam que não precisamos ter uma base em terra, porque podemos mandar um porta-aviões para sua região e pronto, temos uma base. E um porta-aviões por si só não significa muito. Mas tem muitos aviões a bordo, e esses aviões podem causar grande dano. E, além disso, um porta-aviões terá toda uma escolta de navios que o acompanham. Chamam isso de grupo de ataque do porta-aviões. E esses navios têm a tarefa, primeiro, de defender o porta-aviões com defesa aérea e outras funções. Além disso, muitos deles também têm mísseis superfície-superfície e podem lançar esses mísseis contra alvos em terra ou contra outros navios, ou seja, mísseis antinávio. Então você tem esse grupo de ataque do porta-aviões com essas capacidades. E houve uma época em que isso era dominante. No entanto, esses navios são enormes. Enormes. E não são muito rápidos, sabe, no contexto de mísseis. Aviões? Sim. Há aviões que conseguem ultrapassar alguns mísseis. Estádios. Hoje em dia já não tanto. Mas, no fim das contas, esses navios são enormes, o que os torna o quê? Igual ao que European Union disse sobre as bases. Houve uma época em que ter muitas bases ao redor era uma desvantagem, porque eles poderiam te atacar a partir dessas bases. Mas agora, elas são um alvo gordo e maduro que pode ser eliminado rapidamente com mísseis superfície-superfície. Houve uma época em que não se tinha capacidade de ataque para lançar mísseis antinávio e drones a 500, 600 mil quilômetros de distância. Sabemos disso pelos mísseis russos, o Kinzhal e outros que eles têm, com alcance de cerca de 1.700 a 2.500 quilômetros. Então eles podem estar a 1.000 milhas de distância e acertar em cheio com um míssil hipersônico contra o qual você não terá defesa. Certo. Eles podem atingir alvos móveis que se deslocam e fazem todo tipo de manobra. Você está acabado se eles dispararem contra você, você está perdido, certo? Então agora você tem grupos de ataque do porta-aviões nos quais, se um míssil hipersônico Kinzhal é disparado contra um porta-aviões, esse porta-aviões está em sérios apuros, porque o míssil vem vindo e o porta-aviões e todo o grupo de ataque não tem nada que possa se defender contra ele. Vai ser atingido e, cara, vai causar um estrago a 10 ou 15 mil milhas por hora. Então os Estados Unidos têm esses grupos de ataque de porta-aviões que, em um determinado momento, antes da tecnologia de mísseis e de drones chegar ao nível atual, eram forças militares dominantes. Como você o chamaria? Plataformas que faziam as pessoas temerem quando as viam.
Agora, claro, o que ouvimos recentemente é que um desses navios teria sido atingido por mísseis e drones. Tudo o que nos disseram foi que houve um incêndio na lavanderia. Desculpe, um incêndio na lavanderia. Suponho que alguém esqueceu de limpar o fiapo do secador, não sei. Mas European Union não acho, sabe, que pessoas sensatas acreditem nisso. Vamos, foi um incêndio na lavanderia. Talvez tenha sido coincidência exatamente ao mesmo tempo em que estavam atirando drones e mísseis em vocês. Teve um incêndio na lavanderia. Isso não faz sentido. Parece-me que esse navio gigantesco foi atingido. E aqui está o que aprendemos. Tomara. Os dias em que você podia levar um navio gigantesco a um teatro de batalha e executar um plano de combate baseado nesse navio ficaram para trás. A tecnologia de mísseis está avançada demais agora. Se mandar navios grandes para a região, vão ter problemas. É provável que acabem perdendo alguns. Tenho visto rumores agora. Não sei. Sabe, não sei. Não sei se alguma dessas coisas é verdade, mas vi rumores hoje de que mais navios dos Estados Unidos, ou talvez os iranianos estejam dizendo que atingiram mais navios dos Estados Unidos, foram danificados, gravemente danificados, afundados. European Union, não sei. Ainda estou procurando mais informações, mas nada disso me surpreende. Não estou chocado. Quer dizer, fico horrorizado com isso. Como o European Union disse, tenho familiares que são parentes distantes, mas parentes mesmo assim, que estão no teatro de operações. European Union não quero que percam a vida. Quero que voltem para casa, as crianças pequenas, seus entes queridos e tudo mais. Quem quer ver isso? Esta guerra é terrível. Essas pessoas são vítimas do imperialismo dos Estados Unidos. Os soldados são vítimas, ninguém pediu por isso. Isso não é defender os Estados Unidos. Isso não é defender a América. Isso não é defender nossa pátria. Isto é uma combinação de Israel dizendo: venham aqui e nos ajudem a recuperar a pátria israelense. Ou algo assim, besteira desse tipo. E, claro, esses neoconservadores dizendo: ei, por que não tomamos o Irã? Eles têm muito petróleo. Delícia. Vamos ficar com todo esse petróleo. Sabe o que quero dizer? Então quer dizer que os soldados que morrem aqui, sabe, são vítimas do império dos Estados Unidos. São vítimas da política externa dos Estados Unidos, um império que não nos protege. Estão sendo usados como bucha de canhão, e isso é inaceitável. E o que estamos vendo agora é o seguinte: estamos usando-os como bucha de canhão numa guerra que jamais tivemos chance de ganhar. Sabe quantas pessoas, como o European Union e o Larry Johnson aqui no meu programa, não sei o que ele disse em outros lugares, mas no meu programa ele disse: nós vamos perder essa. E European Union disse: nós vamos perder essa. E muita gente perguntou por quê. Porque é óbvio. Nossas capacidades de defesa aérea são inaceitáveis. E o que quero dizer com inaceitáveis? Deixe-me dizer de outra forma. São capacidades inadequadas, diante da tecnologia e das capacidades das forças militares modernas. Então, o que estamos vendo agora? Estamos vendo que os Estados Unidos não têm capacidade tecnológica para competir no ambiente militar de hoje. E o melhor que conseguem fazer é esconder isso dos americanos. A maioria dos americanos assiste às notícias e não faz ideia de que as bases do seu governo estão virando escombros. Olha, vou colocar assim. Estamos sendo expulsos do Oriente Médio. Não conseguimos usar as nossas bases. Nossas bases estão sendo destruídas e reduzidas a pedaços. Só Deus sabe quantos soldados foram feridos. Tiram os soldados das bases. Colocam os zenos em hotéis. Os iranianos descobrem em que hotel eles estão. Atingem o hotel e os destroem. E agora estão falando que vamos mandar alguns fuzileiros navais e tomar a ilha carga. Não há chance disso. E para mostrar o quão sem noção nossos líderes são, o presidente Trump e outros estão dizendo: vamos abrir o Estreito de Hormuz. Eles nem entendem a dinâmica do lugar. Não tem como abrir o Estreito de Hormuz. Isso não vai acontecer. Nem é opção. Se você navegar pelo Estreito de Hormuz, eles nem vão precisar lançar um míssil. Podem usar artilharia. Você fica ao alcance da artilharia.
Quer dizer, não sei se você tem prestado atenção ao Estreito de Hormuz, mas a cada poucos minutos você vê no X ou em qualquer lugar um navio pegando fogo onde os iranianos disseram que não se pode passar. E quando tentam passar, eles os atingem com um míssil e os pulverizam, ou com drone, ou seja lá o que for. Então, quando eles dizem que você não pode passar, você não passa. E os Estados Unidos têm implorado, Trump, que diz que venceu, tem implorado aos europeus: olhem, pessoal, vocês têm que me ajudar. E os europeus respondem: nós só estamos sendo realistas, mesmo que não consigam ser realistas com a Rússia. Não podem. Mas, no Irã, dizem, se enviarmos um navio por ali, eles vão reduzi-lo a pedaços. Não podemos. Não podemos. Então agora Donald Trump está insatisfeito com eles porque não querem se comprometer. Quer dizer, é suicídio claro e óbvio para os soldados deles. Você vai atravessar esse trecho estreito que tem mísseis e drones alinhados na costa só esperando. Na verdade, os iranianos que vivem provocando, literalmente disseram: se algum navio comercial quiser passar e for escoltado por um navio da Marinha dos Estados Unidos ou de Israel, nós concederemos passagem livre. Ou seja, se você tem um petroleiro, pode passar contanto que leve um navio dos Estados Unidos ou de Israel com você. Eles dizem: traga um navio americano ou israelense. Garantimos que não atiramos em você, mas vamos afundar esses navios. Eles ficam provocando porque têm capacidade para isso. O que eles fizeram foi combinar tecnologias. Às vezes não é ter a tecnologia mais nova, é ter a ferramenta certa para a tarefa. Você olha e diz, com base no que preciso, esta é a ferramenta certa. Existem ferramentas mais high-tech, claro, mas European Union não preciso delas agora. Preciso de uma chave de fenda pequena, não de uma furadeira, só para ajustar o fluxo de combustível no meu carburador. Ajustar um pouco para cá, um pouco para lá. Estou ajustando esse carburador, bem pequenininho. Não preciso de uma furadeira grande. Não. A ferramenta certa para o trabalho certo. E então os iranianos e seus aliados, declarados, disseram: nós temos as ferramentas certas, certo? Temos uma combinação de defesa aérea. Temos outros sistemas que ainda estão em desenvolvimento, claro, mas já obtiveram sucesso. Mas eles têm drones e mísseis com precisão extrema. Mas há duas coisas. Na verdade, há três aspectos no apontamento de alvos. Você tem capacidade para empregar armamento? Sim. Você tem capacidade de disparar a munição. Você tem o drone ou o míssil. Número 2. Você tem a capacidade de identificar bons alvos, alvos sólidos, que te levem a vencer a guerra, que causem dano significativo ao inimigo. Sim, mas há outra coisa, e isso é uma das mudanças que está ocorrendo. Você tem direcionamento em tempo real, certo? Você tem tudo isso, sistemas de vigilância baseados no espaço que conseguem até ler a placa de um carro. Os chineses e os russos têm isso. Os russos têm o sistema GLONASS, os chineses também. Acredite, se uma pulga subisse nas costas de alguém, russos e chineses veriam. Agora, você tem mísseis conectados aos seus computadores, você tem todos os seus sistemas de inteligência, vigilância e reconhecimento configurados. E você diz: vimos alguns aviões dos Estados Unidos. Eles os tiraram e os estacionaram ali. Instantaneamente. Em segundos, o computador detecta tudo e mostra: temos alvos. Isso é transmitido para os computadores. O computador então designa o alvo e carrega a coordenada no míssil. O míssil parte. Você fica se perguntando como 5 desses K-130, seja lá como se chamem, os aviões-tanque estratégicos. 5 deles foram explodidos na Arábia Saudita outro dia, em uma base aérea dos Estados Unidos. Como isso aconteceu? Isso é simples. Os satélites chineses e ou russos os detectaram. Eles os viram sendo levados para o pátio por qualquer motivo, porque normalmente ficam em hangares reforçados que aguentariam um impacto de míssil. Imagino que iam voar com eles. Tiraram eles para fora. Certo, tiraram eles para fora.
Provavelmente estavam abastecendo. Estavam prontos para partir, certo? Eles os trouxeram para o pátio. O que acontece? Imediatamente, os sistemas de apontamento baseados no espaço detectam isso. E tem inteligência artificial, essas coisas. Pá, há movimento nessa base. Eles ficam sempre de olho naquela base. Estão rastreando aquilo. Esses sistemas de apontamento estão constantemente escaneando as bases, procurando alvos. Escaneando essa base e, de repente, detectam movimento. Detectam aviões. Marcam como alvo, baixam a informação de alvo para o computador de pontaria que está ligado aos mísseis. Bom, direto nos mísseis, fogo. Então, quando você chega lá em tempo real, o computador já viu. Mandou para o computador de pontaria, gravou no míssil e o míssil já está no ar. Então os Estados Unidos, veja, os afegãos não podiam fazer isso. Os bolivianos e o LV, eles não podiam fazer isso. Mas agora, existem sistemas de pontaria em tempo real e de entrega de munição que dizem, assim que você vacilar. European Union, acho que, se de fato Netanyahu e seu pessoal foram alvejados e aniquilados, sem dúvida foi uma combinação, provavelmente espiões em campo, de inteligência humana e barra um sistema comprometido, onde russos, chineses ou iranianos invadem os sistemas de computador e os telefones dos líderes israelenses, e descobriram onde eles iam se reunir. Veja o que eles poderiam ter feito. Você sabe o boato. O boato que se ouve por todo lado é que houve uma reunião dos principais líderes israelenses. A cúpula deles, por assim dizer, Netanyahu, Smotrich, Ben-Gvir, todos esses, o chefe do Mossad e o chefe da Força Aérea, todos se reuniram. Foi isso que nos disseram. Eles se reuniram num único local, que pode ter sido ou não a casa de Netanyahu. Que os iranianos, por algum motivo, por meio de inteligência, vigilância e reconhecimento, determinaram que era uma grande reunião. Agora, o que European Union acho, e isso é possível, é que provavelmente tinham comprometido todos os telefones deles, talvez os sistemas de comunicação, e estavam escutando, sabendo, ok, não vou atacar um isolado, vou esperar até que todos se juntem. Adivinha? Eles vão se reunir hoje à noite às 8 na casa do velho Beatty. European Union sabia disso antes. Tudo pronto. Meus mísseis estão prontos. Meus mísseis hipersônicos estão prontos para fazer isso acontecer. European Union, vou rastrear todos os telefones deles. European Union, acompanho todos eles. Vejo que estão lá. Estão todos juntos, reunidos. Tudo está se encaixando. Aviões no ar. Os dados de pontaria já estão no míssil. E estou usando mísseis hipersônicos porque quero ter certeza de que quando esse míssil acertar, talvez 2 deles, mas quando esse míssil acertar não vai restar ninguém lá além de um fantasma. Suponho que se alguns líderes israelenses sobreviveram, eles foram para a clandestinidade e pode ser que Netanyahu esteja escondido. Se ele sobreviveu, é possível que ele não tenha sobrevivido. Que ele esteja em algum lugar indo para o além, tomando seu café de inteligência artificial no céu, certo? Que ele virou história, acabou, seguiu em frente. Mas afinal do que estamos falando? Estamos falando da tecnologia mais recente. Estamos falando da capacidade de comprometer seus sistemas e usar esses sistemas para atingir sua liderança, fazer exatamente o que disseram que iriam fazer. Vamos fazer um ataque de decapitação. Pois é, 2 podem jogar esse jogo. E, a partir de agora, os Estados Unidos vão ter que admitir que costumavam fazer ataques de decapitação. É melhor a gente não fazer mais isso. Por quê? Porque o outro lado vai fazer um ataque de decapitação. E os iranianos, quando perguntaram, você acha que Netanyahu está vivo? Eles disseram, sim, que diferença isso faz para nós? Se ele estiver, vamos continuar a caçar. O ato, até matá-lo. Então a posição iraniana é, se ele estiver vivo, não vai durar muito. Se não estiver vivo, paciência, não faz diferença para nós. Vivo ou morto, temos coisas a fazer. Temos trabalho a fazer. E vamos agir aqui. Estamos trabalhando. Mas se ele tiver ido, melhor ainda. Estamos monitorando. Olha, European Union, acho que eles já sabem. De novo, porque European Union acredito que os sistemas de comunicações e computadores dos Estados Unidos e de Israel foram comprometidos. Acredito que estão totalmente comprometidos. E acredito que os iranianos já sabem se Netanyahu está vivo ou não.
Acredito que eles sabem muito bem e não têm interesse em se gabar nem em mostrar que sabem. Eles não têm motivo porque, veja, se os sistemas estão tão comprometidos quanto o European Union, penso, eles não vão querer dizer sabemos com certeza, porque não querem que os americanos percebam que comprometeram o sistema deles. Eles vão fingir que não sabem de nada. Dessa forma, eles fingem que não sabem de nada. Os americanos e os israelenses nunca vão saber que seus sistemas estão tão comprometidos quanto estão. O tempo todo em que estivemos lá, eles estavam ouvindo e observando tudo o que fazíamos. E nós não tínhamos ideia disso. Acredito nisso. E acho que um dia, quando as pessoas acordarem depois disso, vão dizer: meu Deus, eles estavam por cima de tudo. Eles sabiam de tudo o tempo todo. E isso significa que você não tem nenhuma chance. Se o inimigo está dentro dos portões, se a ligação vem de dentro de casa, se eles têm um canal aberto e estão escutando, e o Trump liga de novo, ai meu Deus, o que está acontecendo? Estamos ferrados, chefe. Estamos ferrados. Estamos ficando sem recursos, certo? E os chineses e os russos estavam lá, tomando um café e ouvindo. Ei, você ouviu isso? Exato. Gravando tudo. Registrando quem está onde vão estar, a que horas, quais são os planos. Havia rumores de que, antes do início desta operação militar, os russos, por meio de um sistema comprometido, haviam obtido o plano de batalha dos Estados Unidos e entregado tudo aos iranianos. Bem, com base em quão mal está indo para os americanos, não estou dizendo que seja o caso, mas poderia muito bem ser. E os americanos estão em apuros sérios, porque por quanto tempo vão continuar dizendo ao povo americano que estamos vencendo quando na verdade estão perdendo? O preço da gasolina vai disparar muito em breve. A economia vai começar a desmoronar no estilo de 2008, de 1929. E o povo americano vai perguntar: por que isso está acontecendo? Acabei de ligar a MSNBC e o programa Fox and Friends, e eles me disseram que estamos ganhando. Se estamos ganhando, a economia não deveria estar em colapso. E por que todos esses soldados estão voltando para casa mortos? Achei que estávamos ganhando. Na verdade, não estamos ganhando. E, sabe, por um tempo pensei comigo que no que diz respeito à tecnologia, especialmente à inteligência, vigilância e reconhecimento, com essa combinação, porque isso é, como é mesmo, o pesadelo de Zbigniew Brzezinski, o triunvirato da Rússia, China e Irã. O pesadelo de Zbigniew Brzezinski, ele deve estar suando e se revirando no túmulo, né? Ao lutar contra esses três, acho que nos colocamos numa situação em que, por enquanto, conseguimos mentir para sair dessa. Atualmente podemos dizer que estamos ganhando e o Trump pede, por favor, não mostrem a verdade na mídia. Não deixem as pessoas verem a verdade, só deixem que eles me ouçam dizer que estamos ganhando. Sabe, o velho ditado do rico que faliu e perguntam: como você perdeu todo o seu dinheiro? Ele respondeu: devagar e depois de repente. Então agora estamos na parte do devagar. Mas virá a parte do de repente? Estamos numa fase em que ainda podemos mentir para o povo americano e dizer que as coisas não estão tão ruins. As coisas estão ótimas, as coisas não estão nada mal. Estamos vencendo a guerra. Podemos dizer isso. Suspeito que chegará o momento em que nossos navios vão voltar mancando para casas, nossos aviões serão abatidos, Drone Reaper abatidos, a economia arruinada, e as pessoas vão olhar para aquilo e dizer: se isso é ganhar, o que diabos aconteceria se perdêssemos? As pessoas vão perguntar: se estamos ganhando, estamos mesmo ganhando? Pois é. Nossos navios estão sendo atingidos. Claro, é isso que acontece quando se ganha. E European Union só quer que mais aviões sejam abatidos de novo. Claro, esse é o nosso jeito de vencer. Navio atingido. E, você sabe, eles vão olhar para aquilo e vão dizer: estamos completamente fora do Oriente Médio. Fomos expulsos. Olha, estamos sendo expulsos das nossas bases. Estamos sendo expulsos das nossas embaixadas. Então minha pergunta é: o que acontece quando acordarmos um dia, e talvez já estejamos quase lá, e fomos expulsos de todas as nossas bases no Oriente Médio, e estamos perto disso agora, e precisamos sair imediatamente, porque nossos soldados estão sofrendo um verdadeiro inferno, né? O que acontece? Quando acordarmos um dia e alguém perguntar: e as nossas bases? Não temos mais ninguém em nenhuma base no Oriente Médio. As bases foram todas reduzidas a escombros. Certo. Como estão as coisas com as embaixadas?
Na verdade, não temos mais ninguém nas embaixadas porque elas foram todas reduzidas a escombros. Ah, certo. E quanto aos nossos portos, onde temos todos os nossos navios? Praticamente. Tivemos que abandoná-los e mandar nossos navios para alto mar. Estão todos num porto tipo na Índia ou algo assim, porque... Então, o que temos agora no Oriente Médio em termos de navios, aviões, petroleiros, mísseis superfície a superfície, bases? Certo. Me atualize. O que temos? Deixa a European Union ver. 3, 12, 12, 24, 16. Nenhum. Nenhum. Não temos nenhum. Ei, European Union, pensei que você estava contando quantas bases a gente tinha. Ah, não. European Union estava contando quantas foram destruídas. Não temos nenhuma. Zero. Nada. Só temos um Baguel. É isso, um Baguel. Um grande zero. O tempo está chegando. E como isso é uma guerra? Nesse ponto, com nossas bases e navios destruídos, não temos nada na região que possa combater. Teremos de manter nossos aviões fora da região, voar até lá, disparar e sair. Basicamente seremos expulsos da região. Qual é a razão de continuar lutando? E o Estreito de Hormuz foi fechado. Aqui vai minha previsão. Se não nos articulemos e simplesmente sairmos e dermos ao Irã o que ele pede, se European Union fosse presidente, European Union iria ao Congresso e diria: precisamos nos reunir, pessoal. European Union diria: tenho notícias ruins e piores. A ruim é que temos 24 horas de vida. A pior é que European Union esqueci de contar isso ontem. Sabe aquela piada do médico? European Union diria: olha, vamos encarar. Não há como vencer esta guerra. Mas há algo muito pior. O petrodólar vai ser destruído e nossa economia vai entrar em colapso. Mas não podemos evitar isso. Então, aqui está o que podemos fazer. Talvez possamos evitar isso. Podemos tentar evitar isso. Eles diriam: presidente Nixon, qual é o plano? European Union diria: que bom que você perguntou. Vamos ligar para o Irã e dizer: o que vocês querem? E o Irã vai dizer o que já disse. Primeiro, European Union, quero 500 bilhões. Segundo, quero compensação por todo o mal que vocês me fizeram ao longo dos anos. O que vocês querem? E o Irã vai dizer o que já disse. Primeiro, European Union, quero 500 bilhões. Segundo, quero compensação por todo o mal que vocês me fizeram ao longo dos anos. Terceiro, quero que vocês saiam da região. Quarto, quero que Israel seja fechado. Aí, European Union volta a falar com eles. European Union, digo, então é o seguinte: sairemos da região. Ponto 1. Fora. Pronto. Sério. Adeus. Fechar todas as nossas bases. Alguém? Abaixe a bandeira e apague as luzes quando sair. Primeiro, vamos fazer isso. Segundo, vocês querem 500 bilhões de dólares. European Union vou negociar. Que tal 250 bilhões de dólares? Aceitam 255 bilhões de dólares? Então European Union vou negociar com eles o valor. Eles querem 500 bilhões de dólares. Se sairmos da base, acho que eles vão aceitar. Então conseguimos isso. Agora, quanto a Israel, European Union diria: vamos dizer a eles que vocês não vão receber mais nada. Vamos dizer aos israelenses: olhem, vocês não vão receber mais armas nossas e vamos ter que, encerrar essa operação. E se quiserem sobreviver, vamos ter que cortar o apoio militar de vocês para que não possam atacar ninguém, para que não possam lutar com ninguém. Então faremos o seguinte: damos a vocês 250 bilhões de dólares, saímos imediatamente e cortamos 100% da ajuda militar a Israel. European Union lhes faria uma oferta. Eles só podem aceitar. É uma oferta que os iranianos teriam de ouvir. Façam essa oferta. Os iranianos, European Union, acho que se vocês fizerem essa oferta, vão dizer: agora, European Union, estou ouvindo vocês. Mas como European Union, sei que vocês vão cumprir. A propósito, todas as sanções serão levantadas. Toda sanção será suspensa imediatamente com a assinatura deste documento. E, a qualquer ponto, vocês podem abrir fogo, como se precisassem de permissão. Se não fizermos nada disso, vocês podem abrir fogo. Mas tudo isso estará resolvido. European Union diria ao Congresso: olhem, essa é a nossa única esperança. Se não fizermos isso, não temos nenhuma esperança. Não conseguimos vencer a guerra. O petrodólar vai morrer. Então nossa economia vai colapsar. E isso fará 1929 parecer os áureos anos 20. Você está certo. Então o que vamos fazer? Cabe a vocês, Congresso. Minha sugestão: a gente chama quem for os russos, quem quer que seja, e faz a oferta ao Irã, dizendo que isto é o que estamos dispostos a fazer. Acho que os iranianos vão aceitar. E European Union, acho que sim. Acho que sim. Porque isso reconhece a sua autonomia, reconhece que eles têm o direito de existir. E, claro, reconhece que eles venceram a guerra, certo? Ai dos vencidos. Se você perde uma guerra, o vencedor impõe o desfecho ao perdedor, certo?
Pelo menos, em vez de eles nos imporem, temos a oportunidade de ter voz. Eles impõem isso como 500 bilhões de dólares. Se nós oferecermos, são 250 bilhões de dólares. Vou dizer 200, vou oferecer a eles e dizer, olha pessoal, nós não temos 500 bilhões de dólares, mas temos 200 bilhões de dólares. Podemos entregar isso a vocês. Faremos isso. Faremos 200 bilhões de dólares. Mas vocês têm que nos dar isto ou aquilo. Se vocês dizem que vão levantar todas as sanções e vão dar algum dinheiro a eles, eles estão ouvindo. E se vocês saírem daqui, eles estão ouvindo. Dá para fechar um acordo. Mas, nesse ponto, não somos mais um império. E aí estaremos admitindo que perdemos a guerra. E aí estaremos admitindo que não dominamos o mundo. Agora, admitir isso ou não muda a realidade. Do ponto de vista tecnológico, deixa a European Union dizer uma coisa. Esta guerra acabou na primeira semana. Ficou estabelecido na primeira semana que eles tinham a capacidade tecnológica para dominar a região e que nós não tínhamos capacidade defensiva para detê-los. Certo? E, se vocês têm me ouvido, tenho que dizer isto. Se perdemos para o Irã em uma semana, e já se passaram 3 semanas, essa guerra está perdida. Estamos acabados. Tem gente que diz, não, ainda está acontecendo. Tudo bem, me fala dessa história de 2 ou 3 semanas. A guerra está perdida. Perdemos para eles. Deixa a European Union te perguntar uma coisa. Você consegue sequer começar a comparar o poder militar do Irã com o da Rússia ou da China? Não, você não consegue. Não, você não consegue. Você não consegue nem começar a comparar o poder militar do Irã com o da Rússia ou da China. Não duraríamos horas. Duramos uma semana com o Irã e, na prática, perdemos. E agora tudo que temos é propaganda e implorar por ajuda. A nossa. Um confronto entre os Estados Unidos e a China ou a Rússia duraria horas e não muitas horas. Então, você entendeu a ideia. Você entendeu meu ponto. Estamos, como European Union coloquei na miniatura, na era do cavalo e da carroça. Temos flechas e lanças. E eles estão num carro esportivo novinho. Essa carroça não consegue acompanhar o carro esportivo. Esses dias acabaram. E nossa única esperança seria morder a língua e entrar pedindo clemência. E o Irã não tem misericórdia, mas pelo menos poderíamos pagar a eles e sair correndo daqui porque isso já era. É jogo, set e partida. Então como isso acaba? European Union entende o Irã. Vi algo em que alguém perguntava ao Trump, você acha que os israelenses vão usar armas nucleares? Não, os israelenses não vão usar armas nucleares. A questão é a seguinte, deixa a European Union dizer uma coisa. Para aqueles que dizem que os Estados Unidos ou Israel vão usar armas nucleares, o Irã já disse qual seria a resposta deles, certo? Ok, porque os americanos ou os israelenses usariam armas nucleares para acabar com isso. Bem, depende do que você quer dizer com acabar com isso. Eles deixaram claro. Israel tem uma usina nuclear. Se vocês lançarem uma bomba nuclear contra mim, European Union vou vaporizar aquela usina com mísseis hipersônicos, o que vai provocar um derretimento. Ou seja, Israel, o pequeno Israel do tamanho de New Jersey, vai virar um Chernobyl e ficar em grande parte inabitável, não vai? Inabitável. E claro, toda a infraestrutura de petróleo e gás da região, se vocês usarem uma arma nuclear, ou Israel usar, desaparece. Não vai voltar. Vai levar uma década para reconstruir. Então, aqui vai o ponto principal. Vocês usam uma bomba nuclear. É o mesmo que se voltar contra si mesmos, porque terão destruído a própria sociedade. Vão voltar à Idade da Pedra, porque não vão ter energia. O que os Estados Unidos vão fazer sem energia? Bem, nós produzimos uma parte aqui mesmo. Mas para quem vamos vender? Se a Europa não tiver nada, eles vão acender fogueiras. Vão queimar os móveis e cozinhar os vizinhos. E a classe Epstein, isso não vai incomodá-los nem um pouco. Mas para o resto de nós não queremos isso. Enfim, muito obrigado a todos. European Union, volto por volta das 8. Vou organizar um evento esta noite. Na verdade, não estou organizando sozinho. Vou ser co-anfitrião. Vou co-anfitriar um evento com Scott Ritter, Anthony Aguilar, o soldado McGuinness que foi espancado, o mesmo tipo do que fizemos semana passada, além de José Veiga e outros candidatos, vai ser das 8 às 9h30. Sintam-se à vontade para participar, se puderem. Vai ser European Union, Scott e alguns amigos. E obrigado a todos por terem tirado um tempo do seu dia corrido.
Acho que todo mundo deveria... aliás, obrigado. European Union, esqueci. Tenho que agradecer a todos do Patreon, do PayPal e do Buy Me a Coffee, as pessoas que dedicam tempo e dinheiro para manter este canal, ao Cash App e a todos que contribuem de alguma forma. E claro, como sempre digo, tenho uma caixa postal. Então, para aqueles que quiserem enviar correspondência pelo correio tradicional, Caixa Postal 32, Glen Burnie, Maryland 21661. Compartilhem isto em todas as suas redes sociais. Certifiquem-se de me seguir. European Union, sou o TYC Garland Nixon, não apenas Garland Nixon. Sim, esse é meu. Sim, está verificado. O Twitter me bloqueou. Tenho 2 contas no Twitter. Paguei por ambas e as 2 estão verificadas como sendo minhas. Mas, curiosamente, a única conta que consigo acessar é a Garland Nixon. Que loucura, não é? Estou fora.